Olá, você chegou aos nossos Minutos de Autismo. Nesta temporada 9, o assunto é sexualidade no autismo. Na vida de qualquer pessoa, a sexualidade não vem pronta. Ela vai sendo construída ao longo de todo um processo de desenvolvimento. Neste episódio, a professora Hilde de Klerk explica como o autismo impacta a construção da sexualidade. Vou tentar explicar o papel do estilo de pensamento específico do autismo no desenvolvimento da sexualidade e nos relacionamentos das pessoas com autismo. Trago um pequeno relato que ouvi de Gary Mezeboff, do programa Teach. É sobre uma jovem com autismo que tinha um namorado e que disse literalmente: "Nós fomos à biblioteca, jantamos juntos, fomos ao cinema, não havia muito mais o que fazer, então estava na hora de eu conhecer outras pessoas." E o relacionamento acabou. Se você entende o autismo, vai conhecer esse modo de pensar. No meu primeiro curso, falei sobre Temple Grandin. Ela tinha dificuldade para entender o conceito de gato, e cada vez que via um gato diferente, colocava esse novo gato na sua biblioteca de gatos. No caso da jovem mencionada, ela acredita que ter um relacionamento significa ir à biblioteca, jantar e ir ao cinema. Como ela já tinha feito essas 3 coisas, pensou que esse relacionamento tinha terminado e precisava começar um novo. A dificuldade em entender o conceito fez com que ela tivesse esse modo de pensar e tomasse esse tipo de decisão quanto ao relacionamento com outra pessoa. Durante a adolescência, o jovem com autismo precisa lidar com mudanças invisíveis que não consegue controlar. Por exemplo, a fúria hormonal, que já expliquei. Também ocorrem mudanças abstratas, como o despertar da sexualidade, que dá um tom mais erótico aos relacionamentos e às interações. Isso é normal. A pessoa pode começar a se sentir atraída fisicamente por colegas e amigos de sala de aula, por exemplo. Muda o status social da pessoa e também o ambiente, assim como a posição da pessoa no grupo. E isso faz com que as reações e os códigos sociais se tornem mais imprevisíveis. A comunicação não verbal também muda. Por exemplo, se a pessoa se sente sexualmente atraída por alguém, existe todo um mundo de comunicação não verbal envolvido. Isso é muito difícil de explicar para pessoas com autismo e até mesmo para neurotípicos. São coisas que fazemos, sentimos e entendemos por intuição. Durante a puberdade e mais tarde nos relacionamentos, o outro está sempre demandando a nossa empatia. A pressão por parte dos pares também faz parte das mudanças invisíveis. Por conta dessa pressão, pode se tornar importante para o jovem ter um papel social no grupo. Às vezes, pessoas com autismo têm comportamento ecolálico. E por não entenderem o grupo ou por não terem um lugar adequado dentro dele, podem ter sentimentos de fracasso. Os jovens, nesse momento da vida, também passam mais tempo envolvidos em reflexões abstratas, como quando falam sobre ideais, valores, emoções, autoimagem e autocrítica. A maioria dos jovens com autismo não está incluída em algum grupo, e isso tem consequências. Eles deixam de fazer trocas sociais fundamentais.
também não compartilham sobre experiências sexuais que não entendem, ou acabam nem tendo porque nem sempre se interessam. Muitas vezes têm uma vida social limitada porque ficam só em casa ou frequentam uma instituição. Assim, não têm a mesma experiência social que os outros jovens e também aprendem menos dos colegas neurotípicos. Às vezes, adolescentes com autismo têm uma imagem distorcida da sexualidade. Isso acontece porque podem criar os próprios valores a partir do que veem nos adultos, mas também na televisão, nas novelas, em pornografia e na internet. Adolescentes típicos também podem ter essas mesmas referências, mas eles conseguem conversar sobre isso com os amigos, ou têm uma percepção do que é normal na vida real e do que não é. As pessoas com autismo não têm essas possibilidades. Quando encontram conteúdo sexual por acaso ou quando procuram pornografia na internet, podem achar que a sexualidade é assim na vida real. Nas novelas, também tudo sempre é perfeito. Todas as mulheres são lindas, todos os homens são simpáticos e carinhosos, sempre tem um mocinho e um vilão, e coisas assim. As pessoas autistas que possuem uma compreensão literal podem ter uma imagem bastante irreal e distorcida da sexualidade. Já mencionei o processamento ecolálico da informação. Se o adolescente viu pornografia na internet e mais tarde ele tem sua primeira relação sexual com a namorada ou o namorado, é claro que as coisas não podem acontecer como nos vídeos que ele viu. Nos adolescentes com autismo, as dificuldades de comunicação também dificultam a compreensão das dúvidas e problemas que possam ter. E uma coisa que se vê com frequência naqueles que têm dificuldades de aprendizagem associadas é o que chamo de consciência externa permanente, principalmente por parte dos pais, mas também de outras pessoas. E o que é essa consciência externa? Os pais estão sempre com medo de que algo aconteça ao filho ou à filha, principalmente se for uma pessoa com deficiência. Sempre tentarão proteger a criança ou o adolescente como se fossem uma espécie de consciência externa, vigiando o tempo inteiro. Isso também pode impedir o aprendizado sobre a vida real. Mas isso é problemático apenas se a atitude do adulto for negativa. Por exemplo, se o profissional, ou o pai ou a mãe, vê um corpo nu ou escuta uma piada com conteúdo sexual e tem uma reação negativa, se considera que isso é feio, pode ser problemático para a pessoa com autismo. Nem tudo que tem a ver com sexualidade precisa ser visto ou deveria ser ensinado como algo negativo. Quando os adultos falam de forma aberta e honesta sobre essas coisas, é menos problemático para o adolescente com autismo. Também existem as lacunas no desenvolvimento, das quais falei no início, o que nos leva de novo ao jogo e à imaginação, à comunicação e à interação social. A sexualidade é um processo que se constrói em estágios. É por isso que falei dos tijolos da construção, quando tratei do desenvolvimento do jogo. A base da construção é um pouco instável desde o início. Por isso, chamo isso de lacunas no desenvolvimento. E essas lacunas, obviamente, vão influenciar aspectos da vida adulta e também da sexualidade das pessoas com autismo.
Digo isso com muito respeito. Se faltam alguns tijolos, isso faz com que a estrutura final fique incompleta e instável. O roteiro sexual, ou mapa do amor, como já falei, se forma ao longo dos anos e é parcialmente suprido pelo contexto social implícito e explícito. O roteiro sexual também tem relação com o modo como a pessoa se vê, por exemplo, como menino ou menina, como homem ou mulher. Imagine que algumas crianças com autismo nunca tiveram contato visual ou tiveram um contato visual precário. Se desde o início elas tiveram dificuldade em estabelecer contato visual e ver o mundo como pessoas típicas, como vão aprender sobre homens e mulheres, sobre feminino e masculino? O roteiro sexual que se forma terá lacunas, um pouco como o jogo, a comunicação e a interação social. Outro tijolo da construção que já mencionei é a experimentação. Adolescentes típicos experimentam. Eles experimentam, por exemplo, com diferentes amigos, com diferentes meninas, aprendem coisas novas sobre sexualidade, aprendem novas palavras e novos conceitos sexuais. Adolescentes com autismo podem ter menos oportunidades de intercâmbio social, porque têm um círculo restrito de amizades ou não têm amigos. Além disso, em termos práticos, existe uma enorme estrutura de proteção ao redor deles. É possível imaginar adolescentes autistas indo ao shopping, indo ao cinema ou a uma banca para comprar uma Playboy ou outra revista com fotos eróticas? E nós? Quando foi que começamos a beijar? Foi em segredo, num cantinho afastado, atrás de uma porta. Mas pessoas com autismo nem sempre têm a chance de passar por essas experiências. Se são colocadas numa van ou levadas de carro diretamente para a escola ou para o centro-dia, elas não têm oportunidade de ir à banca para comprar uma Playboy. Por outro lado, precisamos ser realistas e definir regras claras para as pessoas com autismo, porque elas são muito vulneráveis. Temos que ser claros sobre o que podem fazer, quando, onde e com quem. Quando penso na questão da Playboy, lembro de um menino que finalmente conseguiu uma revista. E ele andava com ela por todo lado, na van, no metrô, na escola, no parquinho. Então foi preciso explicar: olha, tudo bem, não tem problema em ter uma revista Playboy e dar uma olhada nela, mas você não deve fazer isso na escola. Você deixa a revista em casa, no seu quarto, e se sentir necessidade de dar uma olhada, não tem problema, mas não deve fazer isso o tempo todo. Vocês devem se lembrar do meu curso sobre comunicação receptiva, quando falei sobre canalização de problemas. A situação que descrevi sobre o garoto e a Playboy não é um problema. Mas temos que ensinar a ele as habilidades sociais para esconder a revista, assim como adolescentes típicos fariam. Eles disfarçam e guardam a revista em algum lugar onde a mãe não consegue encontrá-la. Devido à franqueza e honestidade da criança com autismo, ela não percebe que deveria fazer isso meio escondido. Ela não mente e precisa da nossa proteção para aquilo que não entende intuitivamente. Por isso, a educação sexual é importante. Mas, no caso das pessoas com autismo, ela precisa ser adaptada ao modo de compreensão delas. Por exemplo, sabemos que, em geral, a educação sexual oferecida nas escolas, quando existe,
é muito técnica. Os professores falam sobre gravidez, sobre o uso da pílula anticoncepcional e como ela funciona, etc. Mas, para uma pessoa com autismo, há pouquíssima continuidade e não há oportunidade para feedback. Pessoas com autismo que são inteligentes não têm nenhum ou poucos problemas com a reprodução de conteúdo teórico-científico. Provavelmente serão capazes de explicar de modo científico tudo sobre a gravidez e sobre a ação biológica da pílula anticoncepcional. Mas existe uma grande diferença entre saber tudo isso na teoria e aplicar esse conhecimento às situações da vida cotidiana. Repito aqui algo muito importante de que já falei antes, especialmente entre pessoas com autismo de alto funcionamento. Existe uma grande diferença entre ter inteligência livresca e ter inteligência de rua. Entre ter uma grande inteligência para resolver testes e ter sabedoria de mundo. Não é por saber tudo sobre a ciência da sexualidade que a pessoa vai ser capaz de lidar com isso nas situações da vida cotidiana. Quando se fala sobre sexualidade e educação sexual, sempre tem quem sugira que é melhor não mexer com quem está quieto. Eu não concordo. Às vezes, pode parecer que a pessoa com autismo não tem interesse em questões sexuais, mas ela pode estar tendo problemas e talvez não consiga se comunicar. Quando não mexemos com quem está quieto e nunca falamos sobre sexualidade com a pessoa com autismo, o que é que acontece com regularidade? Parece que esperamos até que ocorra um incidente na escola ou na instituição que a pessoa frequenta. E se um dia acontece um incidente sexual, é um escândalo. Um Deus nos acuda. É melhor dar educação sexual às pessoas com autismo e trabalhar na prevenção de incidentes. É melhor ensinar às pessoas com autismo um comportamento socialmente aceitável, porque, do contrário, estamos ignorando os sentimentos vitais dessas pessoas. Então, foi assim que a professora Hilde explicou como o autismo impacta a construção da sexualidade da pessoa que está no espectro. E no próximo episódio, ela vai nos conduzir a um ponto fundamental. Pais e profissionais precisam assumir a responsabilidade pela educação sexual das pessoas autistas, e essa educação sexual precisa ser adaptada ao autismo de cada uma. Então não perca. Aguardo você lá. Fique bem.